Alguém perguntou a Lorena o que ela mais desejava na vida. Ela responderia com confiança que queria paz e tranquilidade. Lorena tinha 17 anos, e sua vida era como dias cinzentos intermináveis sem alegria alguma. Tudo começou após a morte da mãe de Lawrence. Gabriela mudou-se para a casa dela com seu filho, Nicholas. A mãe de Lorena faleceu após uma longa doença. E 2 anos antes, ela havia perdido o pai. A garota vinha morando sozinha por um tempo, na casa deixada pelos pais, até uma manhã de verão. Sua tia disse que primos apareceram em sua porta após deixarem claro para Lorena que não iriam embora. A tia Gabriela e seu filho começaram a estabelecer suas próprias regras na casa. A primeira coisa que fizeram foi vender o que restava dos pertences dos pais de Lorena. Lorena tentou impedi-los e mostrou o testamento deixado pela mãe, que dizia que toda a propriedade pertencia à filha. Mas a tia Gabriela imediatamente arrancou-o das mãos da garota e o rasgou em pedaços. Aqui está o seu testamento. Fique quieta, ou eu te jogo para fora como um cachorro, ela murmurou, cerrando os dentes. O primo de Lorena, Nicholas, magro e alto, riu em aprovação e esfregou as mãos, tremendo de ressaca. Lorena, olhando para seus parentes com um olhar de ódio e dor, saltou para fora da casa e correu para a cabana do pai na floresta. Ela subiu na cama rangente e chorou por muito tempo, amaldiçoando seu destino. Todos os seus colegas de classe estavam se preparando para a formatura e aguardando por uma nova vida que viria. E Lorena não tinha dinheiro para esta vida feliz. Os fundos deixados por sua mãe não eram suficientes para se mudar para a cidade e ir para a faculdade. E Lorena estava condenada a viver nesta aldeia florestal sob o mesmo teto que sua tia e seu filho constantemente bêbado. Ela não podia contar com a ajuda de ninguém. Não tinha outros parentes além de suas tias, e seus vizinhos e conhecidos pouco podiam fazer por ela. Havia apenas uma saída. Esperar que as coisas mudassem e acreditar que tudo ficaria bem, mas o tempo passava. E ainda não havia mudança na vida de Lorena. 2 anos se passaram, e ela ainda vivia lado a lado com a tia Gabriela e sofria suas inúmeras repreensões. Sua tia atribuía todas as tarefas domésticas à sobrinha, da manhã até a noite. Lorena fazia o trabalho doméstico, limpeza, cozinhava, lavava, passava, limpava os pisos e fazia as compras. Um dia, após outra discussão com suas tias, a garota foi para uma cabana na floresta, onde frequentemente ia para ter um tempo sozinha. Lorena afundou pesadamente no banco e jogou a cabeça para trás. Nuvens lentamente deslizavam pelo céu. Uma brisa suave as perseguia para longe, muito longe. E Lorena realmente queria voar com elas no céu enquanto sonhava. Ela adormeceu sem perceber e de repente acordou com um grito alto. Ficou muito assustada. Não havia pessoas por perto, então elas não poderiam gritar. O grito era de algum tipo de ragu, lamentável. Subia a um rugido, depois elevava-se a um guincho. E no crepúsculo soava especialmente sombrio e monótono. Lorena sentou-se assustada e ouviu esse triste chamado cheio de lamento de alguma besta florestal desconhecida. Finalmente, o grito diminuiu, mas logo um barulho de folhas e um forte estalo de arbustos foram ouvidos ao longe. Olhando cautelosamente ao redor da esquina, Lorena ficou surpresa ao ver um filhote de urso cambaleando em direção às cabanas. Ele era engraçado, saltitante e continuava virando a cabeça, ouvindo e farejando tudo ao seu redor. Quando chegou ao tanque de água da chuva, o filhote de urso bebeu o suficiente, sentou-se e olhou para a garota que havia se aproximado dele. Então foi você que rugiu? Ela perguntou ao filhote de urso. Quem te machucou? O filhote de urso limpou o rosto com a pata e espirrou, depois rastejou até Lorena e encostou o nariz na perna dela. A garota correu rapidamente para a cabana e trouxe açúcar deixado por um dos caçadores e entregou alguns pedaços ao hóspede peludo. Ele instantaneamente lambeu a árvore e rugiu novamente,
desta vez muito mais alegre. Onde está sua mãe, bebê? Lorena perguntou, olhando ao redor assustadoramente pelo urso. Você está sozinho? O filhote de urso bocejou, pulou no banco e rastejou para debaixo dele. Logo, a garota o ouviu fungar. O filhote de urso adormeceu. Após ficar um tempo a mais, ela pegou mais açúcar da cabana, colocou ao lado do filhote de urso e foi para casa. O encontro com o pequeno anfitrião da floresta iluminou um pouco a solidão de Lorena, e as discussões e desentendimentos com sua tia pareceram-lhe insignificantes, sem valor. O filhote de urso acabou sendo uma fêmea, que Lorena mais tarde chamou de Magali. Até o final do verão, Magali havia crescido um pouco, mas ainda vivia perto da cabana. E a garota costumava ir até lá para preparar comida para o urso. Até então, Gabriela já não era tão severa com ela. No início de agosto, ela sofreu um ataque cardíaco e agora tentava evitar todo tipo de discussão para não perturbar seu coração doente. A vida de Lorena estava melhorando gradualmente, e a garota acreditava que o motivo disso era a ajuda que havia fornecido a Magali, o urso. Lorena acreditava que o bumerangue da bondade havia retornado para ela, e toda vez que olhava para o urso, parecia-lhe que o urso estava agradecendo. E Magali, o urso, de fato, era grata à sua salvadora. Sempre que Lorena aparecia na cabana, ela saía da floresta e caminhava em direção a ela, deitava-se aos seus pés e fechava os olhos em êxtase. E após uma refeição farta que Lorena havia preparado para ela, Magali se sentava ao lado dela e lambia suas mãos com sua língua macia e lisa, assim, agradecendo a sua salvadora. E então, o urso se levantava e se afastava, apenas para retornar mais tarde. Mas um dia, quando Lorena foi verificar Magali, por algum motivo, ela não saiu para vê-la. A garota olhou ansiosamente para o matagal e chamou o nome do urso. Mas Magali não apareceu quando ela olhou ao redor e não a encontrou. Magali estava seriamente preocupada. Sua memória voltou aos caçadores que ela tinha visto na loja no dia anterior, decidindo que Magali estava em apuros. Lorena correu para a cabana, jogou um casaco sobre os ombros e foi em busca de sua amiga da floresta. Após explorar sem sucesso o pedaço familiar de floresta que cercava a cabana, Lorena estava prestes a voltar quando de repente ouviu um tiro e um rugido abafado que se seguiu, correndo em direção à fonte desses sons. A garota abriu caminho através do denso matagal de zimbros, rolou por uma encosta suave, quase quebrando o braço, e encontrou-se à margem de um pequeno lago, e virando a cabeça. Lorena viu uma cena estranha e fascinante. Um homem estava parado na água, braço estendido e imóvel, enquanto Magali abaixava a cabeça em sua direção. Quando o homem não aguentou e recuou, o urso se ergueu ameaçadoramente e balançou as patas dianteiras. Quem sabe como teria terminado se, naquele momento, Lorena não tivesse intervido na confrontação entre o homem e o urso. Magali, pare! Acalme-se, ela gritou, correndo encosta abaixo em direção à água. Você não pode deixar o homem sozinho. O urso imediatamente abaixou suas enormes patas e dirigiu seu nariz em direção a Lorena. Então, virando-se para o homem e rosnando ameaçadoramente para ele, ela caminhou lentamente ao longo da margem da água. Quando o urso desapareceu atrás das árvores, Lorena se aproximou do estranho assustado e olhou em seu rosto, branco de medo. O homem fechou os olhos com força por um longo tempo, depois largou a mochila de seus ombros e fez um gesto para Lorena pegar água dela. Após beber, ele se deixou cair no chão e murmurou, obrigado. O nome do estranho era Norton, e ele havia chegado no dia anterior da cidade com seus amigos caçadores. Mas, por inexperiência, ele se separou deles na floresta e se perdeu. Sendo uma ursa, Norton atirou presunçosamente nela, mas errou, o que deixou Magali muito irritada. Ela o forçou a recuar em direção ao lago, e ninguém sabe como teria terminado se Lorena não tivesse chegado à margem. Preocupada que Norton pudesse se meter em problemas novamente,
ela ofereceu a ele um lugar para passar a noite na cabana do pai. Norton concordou e seguiu Lorena até as cabanas. Quando finalmente chegaram ao local, já era noite. Após acomodar Norton para a noite, Lorena estava prestes a sair. Mas Norton a segurou pelo braço e a reteve. Fique, ele sussurrou, enrolando-se em um cobertor. Já é tarde da noite. Para onde você vai? Lorena ficou. Tendo se aquecido e relaxado, Norton contou um pouco sobre si mesmo. Ao saber que ele era um empresário que possuía 2 lojas de ferragens, Lorena olhou para o rapaz atentamente e riu. Você não parece um empresário, ela declarou. Norton, envergonhado e até ofendido, virou-se para a parede e permaneceu em silêncio por um longo tempo. Bem, então não acredite, ele disse baixinho. Então, abruptamente largando o cobertor, ele se ergueu sobre os cotovelos e olhou fixamente para Lorena. Você quer que eu prove para você? Como assim? Lorena se perguntou. Olha, venha para a cidade e eu te mostrarei minhas lojas. E também te darei um presente. Qualquer item é absolutamente grátis. Sim. E a entrega é por minha conta. Ele tirou um cartão de visita do bolso da camisa e entregou a ela. A garota o apertou na mão e se levantou. Acho que devo ir, Lorena suspirou enquanto ajeitava o casaco. Tia vai ficar preocupada, e você vai dormir. Boa noite. Não, Norton agarrou sua mão novamente, puxou-a para si e de repente a beijou nos lábios. Lorena queria dar um tapa nele, mas por algum motivo não conseguiu. E esperando que o beijo terminasse, saltou para fora da cabana na escuridão da noite. Ela caminhou até em casa, como se estivesse em um sono profundo, correndo de árvore em árvore como uma sombra. Seus lábios ainda ardiam com aquele beijo espontâneo. Além disso, ela desejava outro beijo. Esse estranho desejo assustou Lorena, mas ela não conseguia se livrar dele. Ao chegar em casa, a garota silenciosamente deslizou para seu quarto, rapidamente tirou suas roupas e mergulhou na cama. Por muito tempo, ela ficou lá pensando em Norton e no estranho encontro deles, que envolveu um urso, e finalmente adormeceu. Após os amigos caçadores encontrarem Norton, ele ficou na cabana por vários dias. Todo esse tempo, Lorena estava ao lado dele. Algum estranho sentimento, anteriormente desconhecido, atraía-a para ele. E quando soube que Norton estava indo para casa, ela ficou insuportavelmente triste. Ao sair para se despedir dele, não conseguiu conter as lágrimas. E Norton, percebendo isso, abraçou-a fortemente e a puxou para perto de si. Você pode vir me visitar a qualquer momento, ele disse, acariciando seus cabelos. Você se lembra dos presentes? Laura assentiu e, com um beijo constrangedor na bochecha de Norton, afastou-se rapidamente. Após caminhar uma distância significativa, ela de repente se lembrou de que havia esquecido de pedir o endereço dele e decidiu voltar. Mas, naquele momento, Norton já estava longe. Lembrando-se do cartão de visita, Lorena vasculhou seus bolsos e ficou horrorizada ao descobrir que o cartão havia desaparecido. Caindo no chão, Lorena tentou lembrar onde poderia tê-lo perdido, mas foi em vão. Chorando de desespero e decidindo que nunca mais veria Norton novamente, a garota foi para casa, amaldiçoando-se por sua imprudência. Lorena passou a semana inteira como se estivesse em delírio, pensando em Norton. Finalmente decidindo ir à cidade e encontrá-lo lá, pegou todo o dinheiro que tinha sobrado e começou a se arrumar. Quando estava pronta para partir, algo incrível aconteceu. Um carro parou em frente à sua casa, e Norton saiu. Oi? Estive pensando em você todo esse tempo, ele confessou a Lorena, que se aproximou dele. Eu estava fora de mim e agora decidi vir até aqui. Também estive pensando em você, Lorena sussurrou de volta. Estou tão feliz que você está aqui.
Ela se encostou no rapaz com todo o corpo e tremeu. E Norton, enquanto isso, tirou algo do bolso e sorriu. Isso é para você, ele disse, entregando a Lorena um anel de ouro. Quero que você seja minha esposa. Lorena, aceitando seu presente, ponderou por algum tempo o que deveria fazer a respeito. Norton, vendo sua emoção, colocou o anel em seu dedo e sorriu. Eu aceito, respondeu a garota, sem acreditar nos próprios olhos e ouvidos. Naquele momento, a tia Gabriela saiu de casa. Quando viu os jovens se abraçando, imediatamente entendeu tudo e balançou a cabeça. Bem, desejo-lhes felicidade, ela disse com a voz trêmula. Amém-se. Lorena e Norton se voltaram para ela e assentiram. Obrigado. Eles entraram juntos. Um ano após o casamento de Lorena e Norton, a família teve seu primeiro filho tão esperado. Eles o chamaram de Pedro. Até então, Norton levou sua esposa para uma nova mansão de 2 andares perto de um grande lago. Todas as manhãs, ao acordar e pegar seu filho nos braços, Lorena saía para alimentar os cisnes e patos. Era a coisa mais linda que o destino poderia lhe dar. A garota ainda não conseguia acreditar no conto de fadas que a cercava e tinha medo de que ele pudesse desaparecer como uma miragem no deserto. E toda vez que percebia que tudo era real, ela fechava os olhos em êxtase. Mas, como se viu, Lorena tinha motivos para se preocupar. E o fim do conto de fadas estava quase lá. Um dia nublado, após o café da manhã, ela foi às compras. Por algum motivo, decidiu levar seu filho com ela, embora sempre fosse sozinha antes. E, vestindo Pedro com roupas quentes e colocando-o no carrinho, ela caminhou lentamente pela rua, olhando para o sorriso de seu filho sob o capuz de sua jaqueta. No cruzamento, Lorena esperou o semáforo mudar de vermelho para verde, fazendo caretas para seu filho para entretê-lo. Encantada, Lorena não percebeu como o semáforo voltou a ficar vermelho. Voltando a si, ela empurrou o carrinho e correu pelo cruzamento ainda vazio para o outro lado da rua. De repente, como se do nada, um carro branco apareceu na estrada. Ele avançou direto em direção a Lorena, e ela, parada, assistia enquanto se aproximava. Não prestando atenção aos gritos dos transeuntes reunidos, era como se o tempo parasse para ela. Lorena não conseguia gritar ou mover um braço ou uma perna. A única coisa que ela podia fazer era assistir o carro se mover inexoravelmente em direção a ela e seu filho. Por que você está aí parada? Você está louca? Gritou um homem, correndo em direção a ela. Saia rápido daí. Voltando a si pelo grito dele, Lorena empurrou o carrinho com o último de sua força. No momento em que o carrinho com o bebê estava nas mãos do estranho, o carro atingiu Lorena e a jogou para longe. Uma vez no pavimento, a garota sentiu uma dor insuportável por todo o corpo e gritou, tentando se levantar. Lorena rastejou um pouco para o lado e perdeu a consciência. Quando acordou, percebeu que estava em um quarto de hospital tentando se levantar. Lorena subitamente caiu da cama e gritou com a dor que atravessava suas costas. Ela começou a se contorcer no chão frio, batendo com as mãos, até que várias enfermeiras chegaram. Elas gentilmente colocaram Lorena de volta na cama e chamaram o médico. O que você está fazendo aqui? O doutor que respondeu aos cumprimentos sorriu para Lorena. Você não deve se mover de jeito nenhum. Você sabe o que aconteceu com você? O quê? Lorena franziu a testa, tentando lembrar-se de tudo. Mas a única coisa que lhe veio à mente foi empurrar o carrinho para um homem estranho. Meu bebê está bem? Ela perguntou, olhando para o médico por baixo de suas pesadas pálpebras. Ele está bem? Por favor, me diga que ele está bem. Oh, não se preocupe. Seu filho está bem, disse o médico quietamente. Ele está com sua avó agora, então não há nada com que se preocupar.
Mas você? O doutor esperou um momento, examinando alguns papéis e rapidamente olhou para Lorena e suspirou. De modo geral, a situação com você é extremamente complicada, começou ele, em uma voz tranquila e triste. Quando você foi trazida para nós, você estava em outro mundo. Em termos científicos, sobreviveu a uma morte clínica. Felizmente, conseguimos tirá-la de lá. Mas sua coluna teve que ser remontada peça por peça, como um conjunto de construção. Lorena agarrou o braço do médico e cravou seus olhos em um rosto sério. Então, eu vou poder andar ou não? Ela interrompeu o médico impacientemente. Eu vou poder ficar de pé? O médico enxugou o rosto com seu lenço e apertou os olhos. Teoricamente, sim, ele confirmou após uma pausa. Mas é muito difícil dizer quando isso vai acontecer. Eu não sou um adivinho, sabe? Primeiro você precisa de um curso de reabilitação. Massagens, exercícios e muito mais. Mas, por enquanto, você terá que aceitar isso e lutar muito. E por muito tempo. Aqui está o seu veículo pelos próximos anos. Ele acenou em direção à cadeira de rodas, parada perto da porta, e rapidamente se afastou. Quando a porta atrás dele se fechou com força, Lorena puxou o cobertor sobre o rosto e chorou. Pouco tempo atrás, ela não poderia ter imaginado que se encontraria em uma situação semelhante. E agora ela não podia nem se levantar e ir até a janela para respirar um pouco de ar fresco. A única coisa que a impedia de desesperar completamente era o pensamento de que seu filho estava bem. Assim começaram os dias difíceis, quase insuportáveis de sua nova vida para Lorena. Após passar quase 2 meses no hospital, ela voltou para casa, onde sua sogra, Sofia, começou a cuidar dela. Ela era uma mulher baixa, curvada, que parecia um pouco mais velha que seus 60 anos. 10 anos de solidão após a morte de seu marido haviam deixado uma marca de tristeza e luto em seu rosto. Sofia nunca olhava Lorena nos olhos e raramente falava com ela, preferindo fazer tudo em silêncio. Lorena sentia como se sua presença na casa deprimisse sua sogra. E Lorena pediu para contratar uma enfermeira para ela. Mas Norton recusou categoricamente. Vamos lá, ele a dispensou. Mamãe vai cuidar de você. Ela gosta de você. Ela só não demonstra. Mas Lorena não sentia isso. Sua sogra ficava mais sombria a cada dia e tentava fazer tudo para sua nora cadeirante o mais rápido possível. E se afastar o mais rápido possível. Às vezes, deitada em sua cama, Lorena ouvia sua sogra discutindo sobre ela e seu filho. E essas discussões cortavam seus ouvidos como lâminas afiadas. Sofia instigava Norton a se divorciar de Lorena, tirar dela o filho e esquecer tudo o que aconteceu. Ele disse que pensaria no que fazer, embora não precisasse de uma esposa em uma cadeira de rodas. Mas sua consciência não o permitia expulsar uma mulher doente de casa. A garota chorava em seu quarto, percebendo que, nesta condição, seu marido não precisava dela. Mas ela tinha que suportar toda a humilhação, pelo menos pelo bem de seu filho, a quem amava muito. E um dia, Lorena ouviu uma conversa muito estranha. Sofia estava falando com alguém ao telefone enquanto estava fora da porta, e Lorena lutou para entrar em sua cadeira de rodas e se aproximou para ouvir. Sim, certo. Preciso de algo assim? Para que não deixe rastro. Pergunte a Sofia sobre algo. Algo como um comprimido para dormir. Não se preocupe com o dinheiro. Eu pago bem. Ok, ótimo. Apenas um pouco para ela? Quer dizer, para uma pessoa. Não, não é da sua conta. E não importa para quem é. Tudo bem, nos encontraremos esta noite e discutiremos tudo. Sua sogra sorriu maliciosamente, e Lorena esperou um pouco mais e voltou para a cama. A conversa que ela ouviu a deixou ansiosa. A conversa era obviamente sobre Lorena.
Mas o que Sofia estava planejando? Tentando resolver esse enigma, a garota não dormiu a noite toda. E no dia seguinte, tudo se esclareceu por si só pela manhã. Quando Norton foi para o trabalho, Sofia entrou no quarto de Lorena. Ela estava incomumente alegre e amigável. Ajudou Lorena a entrar na cadeira de rodas e perguntou: "Vamos tomar um chá? Eu fiz uma torta de maçã, e acho que ficou bem boa." Ela sugeriu para Lorena. A cozinha de fato cheirava deliciosamente a massa. Lorena acenou com um sorriso, sem dar sinal de desconfiança. E sua sogra empurrou a cadeira de rodas para fora do quarto. Uma vez na cozinha, Sofia começou a servir o chá de maneira muito demorada e barulhenta, como se estivesse distraindo sua atenção de algo importante. Quando a xícara de chá estava à frente de Lorena, a garota a encarou e pegou a torta quente com seu garfo. "Por que você não está bebendo?" perguntou a sogra, cautelosamente. "É um chá delicioso. Uma amiga comprou na Índia." Lorena deu de ombros compreensivamente e franziu os olhos. "Não duvido nem um pouco do seu sabor incrível." "É que está muito quente," ela mentiu, sem piscar. "Vamos deixar esfriar um pouco." Sofia mudou a expressão do rosto e queria dizer algo. Mas, naquele momento, seu telefone tocou. Quando ela se levantou para atender, Lorena trocou as xícaras e finalmente sorveu seu chá. Lorena esperou, sem fôlego, que sua sogra levasse a xícara aos lábios sem suspeitar de nada. Sofia deu um gole e fez uma careta assim que colocou a xícara de chá no prato. Ela agarrou a garganta e sacudiu os olhos, saltando de suas órbitas. Lorena ficou realmente assustada e se aproximou, gritando: "Por que você quis me envenenar?" Ela gritou, impedindo que sua sogra desmaiasse. "Por quê? O que eu fiz para você?" O rosto de Sofia ficou vermelho como um tomate, e ela olhou para sua nora com um olhar temeroso. Lorena não conseguiu obter uma resposta dela e chamou uma ambulância. Assim que os paramédicos chegaram, Lorena contou-lhes tudo. A garota arrumou suas coisas, pegou o Pedro dormindo em seu berço e escreveu uma nota curta para Norton. Não havia mais nada que mantivesse Lorena naquela casa, e ela cuidadosamente desceu sua cadeira de rodas pela rampa e foi para a estação de trem. Lorena queria ir para casa, para sua cidade natal, onde a casa simples, mas ainda confortável de seus pais, a esperava há muito tempo. De volta à vila, Lorena contou sua história para a tia Gabriela, que, ao ouvir tudo, balançou as mãos, pegou o filho da sobrinha nos braços e começou a balançá-lo lentamente, cantando uma canção de ninar. "E eu continuei esperando por você", disse a Lorena quando o menino adormeceu. "Eu pensei que você estava tão brava comigo que não queria mais me ver." Lorena balançou a cabeça e de repente se lembrou de seu primo. "Onde está o Nicholas?" ela perguntou, olhando ansiosamente para sua tia. "Ele se mudou para outro lugar?" Tia Gabriela mordeu o lábio e olhou sombriamente. "Ele morreu", disse ela baixinho. "Faz 40 dias. Pegou pneumonia e não resistiu." Sua tia continuou a cantar uma canção de ninar, que soava mais como um lamento silencioso. Lorena jogou o chale caído sobre os ombros e a abraçou gentilmente, pressionando sua bochecha contra ela. "Não temos sorte", disse tia Gabriela, olhando para o pequeno Pedro. "Talvez ele tenha sorte. Você acha que ele terá felicidade na vida?" Lorena não sabia o que responder e apenas acenou silenciosamente. Ela também queria que seu filho fosse muito mais feliz do que ela foi e decidiu que faria todo esforço para isso. Após o outono e o inverno passarem, a primavera retornou à sua terra natal. E até aquele momento, Lorena havia se recuperado um pouco de sua provação. E o mais importante, aprendeu a ficar de pé novamente. Andando de muletas, às vezes ela ia até a antiga cabana de seu pai e sentava-se na varanda inclinada, esperando por sua antiga amiga, Magali, o urso.
Mas, por algum motivo, ela não vinha. Quando saía, Lorena costumava deixar alguns cubos de açúcar para ela. E todas as vezes eram levados por ratos e formigas. Mas ainda não havia vestígio do urso. Talvez ela tivesse partido há muito tempo, sem nunca ter esperado pela garota. Às vezes, quando Lorena estava sozinha, pensava em Norton e sua mãe. Após o divórcio, ela não viu mais seu ex-marido. Ele não apareceu, preferindo enviar dinheiro silenciosamente para seu filho. Ela sabia muito pouco sobre o destino de sua sogra. Norton contou por telefone que Sofia sofrerá um derrame e paralisia como resultado do envenenamento. E que agora também estava confinada a uma cadeira de rodas. Quando recuperou a consciência, confessou que pretendia envenenar sua nora e queria pedir seu perdão. Mas Lorena já estava longe naquela época. Um dia, em uma visita à cabana, Lorena ficou surpresa ao encontrar sua porta escancarada. Andando ao redor da cabana, a garota congelou de surpresa ao ver que um jovem desconhecido estava lavando a cabeça em uma bacia no gramado. "Você me assustou", ela disse alto, voltando-se para o estranho. "O que você está fazendo aqui?" O estranho enxagou a cabeça com água limpa, largou a concha na bacia e olhou para Lorena com um sorriso. "Eu sou tão assustador assim?" ele perguntou, enrolando-se em uma toalha. "Na verdade, me desculpe. Nunca esperei que alguém aparecesse aqui." O homem se enxugou com a toalha, depois colocou o casaco sobre os ombros e se aproximou de Lorena. "Bem, então, deixe-me me apresentar. Caio, esse é meu nome", disse ele, estendendo a mão. "E você?" Lorena se apresentou, e Caio a observou atentamente. "E por que você está de muletas?" ele perguntou. Lorena contou-lhe sobre o que havia passado. O rapaz a ouviu muito atentamente. Depois, andou em círculo e esticou seus longos dedos nas mãos. "Você se importa se eu der uma olhada nas suas costas?" ele perguntou, esfregando o rosto por fazer. "Talvez eu pudesse ajudá-la de alguma maneira. Quem sabe?" Lorena, sem saber se ficava surpresa ou irritada, relutantemente tirou sua capa, depois levantou levemente sua camiseta e olhou envergonhada para Caio. Ele não parecia constrangido de forma alguma. Aproximou-se dela e começou a examinar suas costas. "Sua coluna não está como uma coluna, mas sim como uma tábua reta." "Não deveria ser assim", ele sorriu, movendo os dedos de uma vértebra para outra. "O que os médicos estavam olhando?" "Tudo bem. Vamos consertar isso agora." Ele pressionou gentilmente uma vértebra, depois a outra. E fez isso por toda a sua coluna, do pescoço até a lombar. Ouvindo o estalo, Lorena gritou. Mas, naquela hora, Caio já havia terminado e colocou a camiseta dela de volta. "Tente se inclinar para frente e para trás", ele pediu, observando os movimentos da garota, mas lentamente e com cuidado. Sem pressa. Lorena se inclinou gentilmente para frente, depois para trás, e ficou surpresa ao descobrir que as dobras eram incomumente fáceis. Caio, vendo que seus esforços não foram em vão, sorriu satisfeito. "Agora tente dar um passo sem as muletas", ele pediu novamente, dando alguns passos para trás. Também com cuidado. Lorena jogou suas muletas na grama e moveu sua perna direita para frente. Dando alguns passos para frente, ela cambaleou e quase caiu. Mas Caio imediatamente a pegou e a levou até um banco. "Bem, ainda é cedo para falar sobre andar sem muletas", disse-lhe enquanto se sentava ao lado de Lorena. "Acho que vai melhorar em uma semana ou mais." Lorena olhou para ele espantada e engoliu o nó em sua garganta. "Quem é você?" ela perguntou. "Como sabe de tudo isso?" "Sou apenas um guarda florestal. Vim aqui da vila vizinha", disse-lhe calmamente, respirando o ar perfumado de pinho.
E sobre a sua pergunta, meu avô era um bom quiroprata. Todo o vilarejo costumava ir até ele. Ele me ensinou algumas coisas. O avô se foi há 5 anos, e seu conhecimento ainda ajuda as pessoas. Caio olhou para Lorena enquanto ela corava de embaraço. Então, eu poderei andar? Ele perguntou, olhando para as pernas dela sem muletas. Claro que sim. Não há outra maneira, o rapaz exclamou, dando um tapinha no ombro de Lorena. Meu avô ajudou pessoas em condições ainda piores. Lorena, encorajada pela boa notícia de poder andar, levantou-se lentamente, foi buscar suas muletas e voltou. Lá vai você, andando, e estava com medo, disse Caio com um sorriso. Ele se levantou, colocou seu casaco e olhou em direção ao matagal. Bem, tenho que ir trabalhar, ele suspirou, estendendo a mão para Lorena. Foi um prazer te conhecer. Venha até a minha casa se precisar de algo. Vou fazer um chá. Lorena, apertando sua mão, assentiu e sorriu. Com certeza vou passar lá, ela respondeu. Caio já tinha se virado e estava prestes a ir, quando, de repente, em algum lugar por perto, ouviu-se um estrondo ensurdecedor de arbustos. E Magali apareceu no gramado junto com 2 pequenos filhotes. Quando Magali viu Lorena e seu acompanhante, virou sua enorme cabeça em direção a eles e farejou o ar ruidosamente. Depois, acenou com a pata e seguiu adiante, levando seus filhotes com ela. Meu Deus! Quase tive um ataque cardíaco, Caio exalou enquanto o filhote de urso desaparecia de vista. Me pergunto por que ela não nos machucou. Lorena olhou nostalgicamente em direção a Magali e balançou a cabeça. Nós somos amigos, disse ela, virando-se para Caio. É uma longa história. Eu conto sobre o chá algum dia. Caio sorriu em silêncio, colocando a mochila no ombro e caminhou em direção ao matagal. Antes de desaparecer na floresta, ele se virou e acenou para Lorena. A garota acenou de volta e caminhou lentamente na direção oposta, em direção à sua casa. Ela estava ansiosa para contar à tia Gabriela sobre como o estranho guarda florestal Caio havia restaurado sua capacidade de andar, e estava ansiosa para ver Caio novamente e contar a ele a história do encontro com Magali, o urso. Pensando em tudo isso, Lorena caminhou a passos lentos passando pelos enormes pinheiros e abetos, apoiando-se claramente em suas muletas. Agora ela não tinha dúvidas de que em breve não precisaria mais delas. O tempo delas havia acabado. E para Lorena, era hora de algo novo e maravilhoso. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.